Vidas negras importam. Noite afora, noite adentro. Abelardo Rodrigues. Perdão, as tecnologias muitas vezes nos enganam, né? E nem é um poema dessas questões. A tecnologia nos enganam e a gente fica sem o que fazer. Mas eu volto a falar desse poema que é importante, dessa abertura, né, do trabalho do Abelardo. Salve! Né? Como vocês estão vendo, né? Esse é uma nota de esclarecimento de gerações. É mais uma vez, eu sou Plínio Camilo, eu tenho o prazer de estar apresentando essa conversa com vocês, com Heriberto Silva. Salve, Heriberto! Bem-vindo, querido. Como está você? Como está? Salve, salve, estou muito bem. Primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar participando desse seu projeto. Acho que eu já tive em outra oportunidade para te falar que esse trocadilho que você faz, né, com nota de escurecimento é genial, tá? Eu gostei muito quando eu vi esse trocadilho, porque foi naquela época, né, que aparecia um monte de notas de esclarecimento, né? E aí você veio com esse trocadilho, para mim é genial. Eu gosto muito de trocadilhos. Sim, não, e principalmente assim, porque essa ideia, apesar de todos os probleminhas que a gente tem, é a ideia de trazer, né, mais informações, escurecer muito mais essa literatura, né? Tem uma ironia, né? Porque isso aqui não é nota, é literatura viva, literatura com uma força, né? Não é só uma notinha, mas nota de escurecimento para dar, para começar a prestar atenção, querida. Assim. Vamos lá, Heriberto, por gentileza, se apresente, por favor. Então, meu nome é Erivelto Silva, eu sou nascido e criado aqui na Zona Norte de São Paulo. Sou o irmão mais velho de 5 filhos, o único irmão desses 5 filhos que conseguiu terminar um curso universitário. Eu sou também o primeiro da família, né, a conseguir lançar um livro e a trabalhar e adentrar esse mundo da literatura negra, literatura periférica, literatura marginal. Legal, querido, isso é interessante. É o primeiro que está puxando alguns, né? Mas a gente sempre. Os primeiros puxam, porque tá alguém para bater o mato, né? Então isso é muito interessante. E o que é essa literatura marginal que você diz, você faz, você pratica? Essa literatura que dá voz ao povo periférico, né? Eu gosto mais de chamar de literatura periférica, né? Porque marginal, para mim, fica à margem. A gente não está na margem, a gente está no centro da literatura brasileira, da literatura negra. Nós somos o centro, não somos as margens. As margens são É, os outros, né? não, essa literatura marginal ela serviu numa certa época, né? E acabava sendo uma literatura branca de quem ainda não estava, né? Eu acho que não cabe isso para a literatura feita em alguns lugares. É periférica, perfeito. Eu acho que nem periférica mesmo, porque aí tem aquela coisa, você acabou de fazer um trocadilho. É uma literatura periférica que está no centro, que está no coração de todo E, um pensar. Então não é literatura periférica, né? Mas é interessante. É literatura. É a sua, é a nossa é, é, literatura.
Literatura é que a gente trabalha com o universo da periferias, né? Os dilemas, os acontecimentos, as situações dentro da periferia, dando voz para essas figuras que tem dentro da periferia, esses personagens ricos que tem dentro da periferia, e a gente precisa dar voz e mostrar esses personagens para a literatura nacional, que estava um pouco esquecida, né? Estava com aquela literatura muito água com açúcar, né? Dos problemas da classe média branca, que é o que sempre apareceu para a gente aí nos bancos escolares para a gente estudar, né, como literatura. E aí a gente vem com esse trabalho de trazer e dar voz para essa literatura que, feito por nós aqui, da ponte para cá, também tem cultura, e tem muita cultura. Muito legal. E é interessante vocês e quem está assistindo, que está com essa paciência, eu peço desculpa desse primeiro momento, assim, essa expressão, né, bacana que o Universo colocou, da ponte para cá. Que ponte é essa que você está falando, da ponte para cá, que você fala, querido? É porque, assim, eu fui criado dentro da periferia e, assim, a periferia, ela carece, né, de leitura, ela carece de livros, né? O livro dentro da periferia é visto como algo que não é algo básico, não está dentro da cesta básica do dia a dia da pessoa. É algo de luxo, né? É uma visão meio luxuosa quando você tem um livro. Você pegar alguém antes, né, na minha época que eu estava estudando, você pegar alguém com um livro na mão, você chamava ele de nerd, não era uma coisa tão comum, né? E hoje em dia a gente já superou essa barreira dentro da periferia. Você pega um trenzão aí da vida aí, você vê um monte de gente, trabalhadores lá com um livro na mão, apesar do celular ainda tá, né, ganhando essa batalha, mas você vê um ou outro ali perdido ali com um livro na mão, lendo no seu mundo ali. Você pega um ônibus, você consegue ver isso também. Aqui, às vezes, você andando aqui dentro da quebrada, você consegue ver também alguém sentado na calçada, lendo um livrinho, né? Então, a gente conseguiu superar essa barreira, que essa literatura, que o livro era algo só para aqueles pessoal de lá, da ponte para lá. A gente conseguiu trazer o livro para cá e a gente conseguiu, mais do que trazer, começar a produzir literatura dentro da periferia. Com certeza, com certeza. E a gente está tendo, tem vários exemplos aqui que passaram por aqui, de pessoas que não estão nesses centros produtores, não estão no meio de produção, mas produzindo livro, como o pessoal lá do litoral, lá o pessoal do Nordeste, e está conseguindo. E isso é interessante, Elivelton. Tem até uma discussão, Gabriel Messias é alguém que provoca essa discussão, dessa nossa busca para ter esses meios de produção. Não é só agora, a gente já está escrevendo, agora tem editoras que estão aí, né? E vão trazer as gráficas, vão trazer os parques gráficos que a gente tem, então produzir tudo, porque a gente ainda fica dependente de gráficas, dessas questões todas, né? Eu acho que isso é uma busca para nós, né? Para poder trazer esse livro, levar esse livro, né? Porque um fato é, quem reclama do preço alto do livro é quem mais pode pagar, né? Porque quem não É está verdade. aceitando, quem reclama é quem mais pode pagar. Me conta, e aí você começou a escrever quando, querido? Como foi os seus inícios de escrita? Então, assim, vamos dizer assim, meu pontapé na escrita foi primeiro como um leitor, né? Acho que não existe nenhum escritor que não seja um grande leitor, né? E eu comecei ali na minha adolescência, né? Esse meu processo de leitura ali, meio com aquela cara errada, né? Que era a obrigação ler, que eram atividades que a professora passava. E aí eu fui fazendo essa leitura e fui me encantando. E teve um momento ali que deu aquele estalo, que eu li um livro para mim que é um clássico, né? Que para mim mudou totalmente a minha visão sobre literatura e sobre a escrita, né? Que foi o livro Don Quixote, um clássico mundial, né? E aquele livro ali falou, opa, é esse mundo que eu quero adentrar, esse mundo louco, esse mundo de invenções, de possibilidades, né? E aí era isso, eu falei, a partir daqui eu quero agora me tornar um leitor assíduo, um leitor realmente que vai ler para entender o que está lendo, né? E aí começou a me despertar aquela vontade também, não. Eu também tenho a possibilidade, eu tenho acho, a capacidade de também escrever, porque acho que eu tenho muita coisa para contar também, né? Não, com certeza tem, e é interessante esse ponto de partida do Don Quixote, que é um exemplo dessa literatura latino-americana que a gente não fala muito, e a nossa escrita ela fica um pouco descolada dessa literatura latina,
né? Mas Dom Quixote é um exemplo, né? Além do que é cativante, é um livro de aventuras, né? Aventura de um o livro. improvável, que é uma aventura de um velho, né? Que está seguindo, está lutando contra moinhos, né? É muito legal. Em busca do amor, né? Da sua Dulcina. Então, tudo que aquele adolescente gosta também de ouvir, de ler, né? Então, é muito, muito interessante você É, colocar a vida. e foi esse livro que despertou mesmo a minha vontade por literatura. E depois eu só fui atrás cada vez mais, né? Claro, com a dificuldade, na época, adolescência, não estava trabalhando, não tinha dinheiro, recursos para comprar livro, né? E eu ia em algumas bibliotecas públicas, principalmente num céu que tem aqui perto de onde eu morava na época. Era um céu que estava mais ou menos 2, 3 quilômetros da minha casa. Né? O nome céu realmente faz jus àquele céu, porque ele está em cima lá do morro, lá, está dentro da periferia, dentro da favela mesmo, e é rodeado por favela mesmo. E aí eu, por chegar lá no céu, não tinha dinheiro também para pagar a condução, né? E eu ia a pé, e mais ou menos 3 quilômetros. E assim, eu subia a periferia lá, e tinha que subir passar em viela, passar em pinguela, dentro de córrego, subir escadão, era assim, era uma saga para conseguir buscar esses livros. E aí eu tinha direito a cada semana a 3 livros. E aí eu subia, pegava esses 3 livros e tinha que voltar com a mochila com esses 3 livros pesada e fazer todo esse retorno novamente, aí essa saga novamente aí, É, literária. e, Mas foi um momento não, muito importante da minha vida. eu tenho certeza, mas uma coisa que é interessante, Erivelto, é essa geografia. E é incomum em São Paulo, porque São Paulo é interessante, que ela tem uma periferia mais ao sul, que é bem espalhada no meio das represas, que vai fazer uma outra coisa. Tem uma periferia também importante da Zona Leste, e tem essa periferia da Zona Norte, Norte e Noroeste, né, que é, né, ali ao pé da Serra da Cantareira, que acaba tendo essa característica de morro, e esse céu que Exatamente. e esse céu é interessante que ele é lá na ponta, ele é no céu mesmo, né? É né? o Céu Dentro. Paz, né? Lá dentro do bairro do Damasceno lá. E ele é circulado por Exatamente. todas as favelas. É o Damasceno, é Vista Alegre, é Elisa Maria embaixo, Peri. E é um morro Peri. mesmo. Quem assistiu aí o Cavaleiro do Zodíaco, que ele sobe aquela saga das 12 casas, né? Vai subindo. Era mais ou menos aquilo. Eu tinha que passar por cada casa e cada casa era uma batalha diferente. Passar pelos cachorros da rua, passar dentro de viela, ser às vezes meio mal encarada porque você não era daquele determinado bairro, né? Você era de outro bairro. Você subir escadões que não foi feito pelo poder público, foi feito pela própria população, e era escadão que não era um acabado, era de terra ainda. Então tinha toda essa saga, mas foi hoje olhando, né, daqui desse meu presente, olhando para trás, foi um momento muito enriquecedor na minha vida. Eu aprendi muito. Não, com certeza, com certeza. É um espaço, Erivelto, que vale a pena o documentário, essa jornada, né? Essa jornada do livro, essa jornada para voltar, pela característica que você vê. Né? Não tem essa questão de você ser estrangeiro, apesar de você passar ali, você ser estrangeiro até chegar Sim, no céu. Né? Não é nem uma questão hoje, como se fala de inimigos e de estar passando, né, em sim. alguns lugares, é estrangeiro. E lógico, né? Acaba se temendo essa questão dos estrangeiros. Bom, você estava contando que você começou na sua leitura através do Quixote. O que veio depois, querido? Você buscar essa literatura? Então, aí depois veio aqueles outros clássicos, né? E lá no céu tinha era uma biblioteca bem grande, né? Tinha um acervo enorme. Isso daí, vamos colocar lá em 2006, né? Tinha um acervo muito grande. E, infelizmente, esse acervo está se perdendo, porque os céus estão sendo privatizados. Domingo passado, eu fui no céu que tem perto da minha casa aqui, é o céu Perinho d'Água, o nome dele oficial é Céu Luiz Gama, e eu fui lá na Biblioteca do Céu e é um céu que ele é privatizado, ele está na mão de uma instituição, e o acervo do céu é vergonhoso. Dá vergonha, assim. Eu acho que eu tenho mais livro dentro de casa do que a Biblioteca do Céu tem livro lá no acervo dele. Então, essa privatização faz muito mal para os novos leitores, né? Como eu comecei ali usando a biblioteca pública. Então, a minha saga começa nisso, né? No Don Quixote, e assim, não de forma vergonhosa, né? Mas é a realidade. Depois do Don Quixote, eu me encantei pelo Paulo Coelho.
É um uma caminho, saga de. querido. É um caminho. É um caminho. É um caminho, né? Eu me encantei pelo livro do Paulo Coelho, me tornei um leitor assíduo dele. Eu li todos os livros que tinha disponível lá no céu do Paulo Coelho, li, reli, gostava muito na época. Eu era um leitor inexperiente, né? Vendo hoje em dia, Mas tem aquele experiência. Erivelto, tem a questão. Por exemplo, não Diário de um Mago, não Brida, não é aquela coisa. Mas o Alquimista, aquele livro que é acessível, que fala da busca do seu sonho, o que, que é mais do que um adolescente? Né? É uma questão É, muito legal. É interessante. O problema não é ler Paulo Coelho, né, por exemplo, ou ler uma literatura ruim. É só ler essa literatura ruim. Você passar sim, por Paulo Coelho é seu aprendizado. Isso então, todas nós passamos. eu tive essa passagem aí pelo Paulo Coelho, o encantamento pelo Paulo Coelho, pelo livro do Paulo Coelho, e aí eu fui amadurecendo como leitor, né? E aí você vai buscando outras fontes de leitura, né? E aí dentro da escola, né, com aquelas leituras obrigatórias, que tantas pessoas reclamam, mas eu acho bom, não que seja obrigatória, mas que a escola disponibilize, né, como Machado de Assis. Aí foi um outro encantamento enorme com Machado de Assis, aquele negócio que você fica de boca aberta, né? Com a genialidade do Machado de Assis, você pode criticar o que for no Machado de Assis, mas a literatura dele é algo fantástico. Ele, assim, é um dos. No mundo, né? Se ele não fosse brasileiro, se ele fosse de fora, inglês, americano, provavelmente ele seria considerado lá no canone, né? Dos, dos escritores do mundo. E aí eu tive esse encantamento pelo Paulo Coelho, e aí não parei mais de ler, fui lendo tudo que tinha lá no céu disponível lá, até guia turístico, qualquer coisa que tinha no céu lá eu lia. Como eu ia toda semana eu ia lá, pegava 3 livros e eu lia esse livro rapidamente, né? Porque eu tinha que devolver na outra semana. Então eu virei um devorador. E aí com o tempo você vai amadurecendo, você vai entrando nas instituições, né, universitárias. Aí tem aquelas duas leituras obrigatórias do curso. Fui fazer curso de história. Fui me entender, né, como eu já me reconhecia desde sempre como negro, né? Eu só não me entendia como negro. Eu me reconhecia pelo preconceito, pela pobreza, pelas situações, né, que a gente passa que eu passei na minha infância, na minha adolescência. Mas eu só fui me entender como preto dentro da universidade, né, dentro dos bancos acadêmicos, que eu fui entender a história do Brasil. Eu fui entender que aquela pobreza que eu vivi durante a minha infância não era culpa minha, não era culpa da minha mãe, do meu pai. Era culpa de mais de 300 anos de escravidão. Era culpa, depois da escravidão, do processo de marginalização dos corpos negros, né? Então eu fui me entender como negro. Nesse entendimento como negro, eu comecei a buscar também literatura negra, eu entender um pouco mais sobre os que vieram antes de mim, né? E aí eu comecei a estudar literatura negra, continuo estudando, não vou parar por um bom tempo, né? Fui atrás do Lima Barreto, Souza e Cruz, todas essas referências, né? Carolina Maria de Jesus, que foi o pontapé para o meu livro, né? Carolina, ela é uma outra que faz, ela é uma ponte para nós, né? A gente, quando lê a Carolina, a gente consegue atravessar um outro universo também dentro dessa nossa literatura. E aí foi baseado um pouco ali nesse livro da Carolina que eu trabalhei o meu livro também, que é uma autobiografia, né? Uma autobiografia, que esse livro aqui, ó, é o Menino da Rua 3, né? Ele foi pela editora Rizoma, que é de Santa Catarina, né? Consegui fazer um contato lá com uma editora, Vanessa, muito simpática, me ajudou bastante aqui no processo editorial. Não cair naquelas armadilhas, né, da publicação do primeiro livro, né, que você tem que pagar, aquilo tudo mais. Foi uma publicação séria, com divulgação, com distribuição, com lançamento. E esse livro meu, ele é baseado um pouco também nesses relatos da Carolina, que são diários, né? Só que o meu é uma autobiografia. Até que no meu nome, que eu trabalho com ele, eu coloco meu nome como Erivelton Silva Ficcionista, é o que está no Instagram, né? Eu me reconheço já como ficcionista. Tem escritores que eles têm dificuldade de falar que ele é escritor, né? Parece até no Brasil até parece até um palavrão você falar que é ser escritor, né? Ainda mais quando você é preto, né? Você falar que você é escritor, parece que você tá louco, né? Ser escritor no Brasil. E esse meu livro eu trabalho essa minha infância, né? Minha infância ali dentro da Zona Norte, que tem muitas características
peculiares ali da Zona Norte, né? Trabalho essa primeira infância, minha segunda infância e terceira infância nesse mundo de exploração, né? Uma criança sendo sujeitada à exploração infantil, ao trabalho infantil, que é um grande problema aqui no Brasil também, né? Seu trabalho infantil, o trabalho aqui, o meu relacionamento com meu pai na infância, né? Um relacionamento que foi um pouco conflituoso na infância com meu pai. Eu trabalho também aqui a minha vivência com a minha mãe, uma mulher negra, periférica, analfabeta, migrante, né? E aí eu fui entender todas essas características. Por que que eu morava dentro de um barraco, né? Vamos colocar português claro, né? Dentro de um barraco, era um cômodo só com um banheiro externo. E aí dentro dos bancos universitários eu fui entender. Eu fui entender que não era culpa do meu pai, que não era culpa da minha mãe, né? É culpa do Brasil e desse racismo estrutural que a gente tem dentro do Brasil. E a partir desse entendimento eu fui buscar ferramentas para superar essas barreiras aí que foram colocadas, né? Continue, querido. É seu momento de falar. Continue. Você deu essa coisa. Perfeito, querido. Você me contou e deu um salto interessante para o livro que a gente vai voltar. Mas aí teve um momento antes desse salto, essa publicação, que você falou: sou um leitor, sou um leitor assíduo, sou um leitor crítico. E sou um escritor também? Né? Sou escritora e fica muito interessante. Eu gosto dessa coisa. Erivelto da Silva, ficcionista, e fala que o primeiro livro é uma biografia. Quer dizer, é aquela ideia que nós fazemos dessa ficção da nossa ficção, né? É uma verdade, mas a minha verdade é baseada em fatos reais, né? Então eu acho muito interessante mesmo. Qual é esse momento que sou escritor ou posso escrever? Então, eu comecei a participar, assim, eu escrevi um livro que eu engavetei, né? E eu com todas as dificuldades para escrever o livro, porque eu não tinha as ferramentas técnicas, né? Assim, não basta inspiração, você precisa ter técnicas para escrever, né? E o meu primeiro livro que eu engavetei foi escrito assim assim, aos trancos e barrancos, né? Eu demorei muito tempo para escrever esse livro. E aí eu fui atrás de técnicas. Eu falei assim, não, eu tenho jeito para escrever, eu tenho imaginação, eu tenho possibilidades de escrita, mas eu preciso buscar essas técnicas, né? E aí eu fui atrás de cursos. Um primeiro curso que eu participei foi um curso que chama Clipe, que é oferecido pela Casa das Rosas, que são vários módulos com vários professores de escrita criativa. E a partir daí que eu falo, aí eu me tornei realmente um escritor profissional. Né? Eu saí daquela parte amadora, né? De ser só ter a vontade de escrever, para buscar ferramentas técnicas para poder me tornar um escritor mesmo. Com certeza. O clipe fez diversos trabalhos, fez e faz diversos trabalhos, foi muito interessante. Espero que continue fazendo, né? Teve algumas modificações lá na Casa das Rosas, mas ele fez e faz um trabalho porque ele começa a trabalhar com escritores maduros. Tem um clipe jovem que são com Sim. adolescentes, que é bem interessante, né? Então, esse trabalho é para lá de importante mesmo. Eu também fiz o clipe e dei aulas de Ah, vários clipes também. Então, é muito interessante, porque você convive com outras escritas, né? sim, eu Isso convivi é com muitas muito. outras escritas lá, e isso enriqueceu o meu repertório também, a minha visão até de literatura, né? Que às vezes a gente tem uma visão meio limitada, né? E lá, quando você vê nas escritas de outros colegas, você amplia a sua visão. E no clipe que eu Não, participei foi o clipe de 2016. Tem uma característica muito interessante nesse nosso clipe de 2016, que foram duas turmas. Eu acho que foi o único ano no clipe que teve duas turmas estavam fazendo os mesmos módulos, né? E a gente não participou do clipe dentro da Casa das Rosas. A gente foi deslocado lá para o Teatro Sérgio Cardoso, lá na Bela Vista. E a gente ficava num porãozinho lá também. Era uma sala, acho que de ensaio de balé, com um monte de vidros. Foi bem interessante também essa passagem não, pelo clipe. com certeza. E os clipes produziram várias coisas. E principalmente não só a variedade de estilos que tem, isso é importante, essa questão das oficinas, isso é importante a questão de você estar junto com outros escritores. Lógico, a escrita é solitária, X, Y, Z, é isso tudo. Mas você vê estilos diferentes. E dois, você vê tratamentos de temas.
até temas diferentes e tratamento de temas diferentes que você nunca imaginava. E nem você nunca vai escrever, mas é repertório para você, né? É repertório, é muito Sim. interessante, é muito interessante. É Aí eu muito bom. continuei fazendo cursos, né? Fui fazer cursos online de escrita criativa, oferecido às vezes pela prefeitura, pelos céus, né? Eu fiz o curso do escritor Tubarão do Lixo, também de escrita criativa. Eu fiz um curso com a Joaquim Quintê, você deve conhecer, né? Escritor magnífico também. Publicou uma coletânea. No clipe mesmo, a gente também publicou, foi a minha primeira publicação, foi no clipe, né? Com um texto meu, que foi uma releitura do conto do Machado de Assis, A Cartomante. E foi minha primeira publicação. E aí depois vieram outras coletâneas. Depois veio essa coletânea com a 15, que chama Becos Periférico. Também, aí eu trabalhei também uma releitura de alguns poemas. Eu não sou um poeta, né? Às vezes eu me arrisco ali, eu sou mais da prosa, né? Poesia não dá muito jogo para mim, mas eu fiz umas releituras de alguns textos, né? Meio provocativo, né? Meio provocando. Eu fiz uma releitura lá daquele poema do Drummond, né? Uma pedra no meio do caminho. E eu troco essa palavra pedra por um preto no meio do caminho, né? E aí tem toda essa dinâmica lá do poema e o impacto quando você faz a leitura, né? Porque tem um preto no meio do caminho, parece que ele tá te atrapalhando, né? Parece que ele tá te afrontando, parece que os pretos estão afrontando, né? E não é. A gente tem um preto no meio do caminho e vão ter outros pretos no nosso caminho e cada vez mais tenha pretos nos nossos caminhos. É isso que eu E queria vamos apresentar com essa escurecer. releitura. E vamos escurecer esses caminhos, né? Eu já tá na minha. Eu peguei esse texto, já tive uma. Já reservei. Já reservei para um momento que é muito interessante essa leitura, que é isso, né? Que é esse aproveitar essas questões todas assim. Erivelto, eu vou pedir uma licença para você para fazer aquele nosso momento griot, mas antes, né? Relembrar para todas e todos, né? E pedir desculpa pelos erros, né, do começo, o equívoco. Lembrar do oferecimento. A gente está oferecendo essa conversa para Inayara Araújo, que também é uma preta, que faz um trabalho muito interessante, Alexandre Magno, Josilene Nega Black, que a gente já viu recentemente, e João de Adão de Oliveira, que trabalhou muito com a questão do movimento negro unificado. Eu ofereço essa nossa conversa para essas pessoas, vou relembrar mais para frente. Mas a ideia é essa, querido, a gente fazer essas coisas escurecer bastante. E é isso, vamos continuar conversando, continuar falando, né? Erivelto, e esse momento griou nosso, vamos falar da Eliana Alves Cruz. É uma jornalista de formação, nasceu no Rio de Janeiro, onde atua com várias questões, né? Tem um blog sobre esporte, né? E como escritora, ela vem se dedicando a essa ficção e teve esse primeiro trabalho, Água de Barrela, que é um livro muito importante, fruto de 5 anos de pesquisa da história dessa sua família, né? Da família da Eliane, mas até onde você lê, você não sabe onde começa, onde termina. Ela lançou esse livro em 2015. Ele foi contemplado na Fundação Cultural Palmares, e dali ela começou a fazer todo esse trabalho, integrou os cadernos negros com 2 poemas, vários cadernos negros, assim, várias edições. Teve, e esse é importante, a partir do momento, né, com a descoberta dos objetos, no caso do Valongo, né, em escavações que teve, ela produziu o Crime do Caso Valongo. E é interessante esses 2 livros, né? Todos os livros, mas esses 2 livros é assim, contando essa sua história, contando essas histórias pretas, a Eliana Alves Cruz, ela traz vários narradores. O narrador dela não é um narrador único, eles são narradores pretos, narradores portugueses, narradores, se a gente for pensar periférico, outros livros também, até recentemente serviu como base
no desfile da escola de samba, mas esses dois nós temos vários narradores, essa polifonia que a Eliana traz na sua obra, ela traz uma história muito preta, muito interessante, muito bacana mesmo, né? Ela está com esses romances publicados, né? Solitária, que a gente já falou, Nada digo que em ti eu não veja, e a Vestida Contos, que ela recebeu, né? O prêmio Jabuti, muito importante, né? Na categoria Contos, merecido, mas ela merece também a questão pelos romances, a gente falar de Eliana Alves Cruz. E é isso, né? Peço a todos e todas, assim, por gentileza, assinem o canal, deixe seus comentários, volto a pedir desculpa pelo equívoco, e vamos continuando, assim. E é isso, Heriberto. Continue, por favor. Conte essas suas histórias, querido. Conta, como que eu posso ver, como que eu posso conquistar seu livro, querido. Então, é pelas minhas redes sociais, né? Consegue Erivelto Silva, underline, ficcionista, consegue conversar diretamente comigo e adquirir o livro, tá? Você faria a gentileza de ler um trecho, uma parte, um conto, sem medo, né? Nós temos o tempo todo tranquilo para isso. Primeiro eu vou apresentar o livro novamente, que eu fiz uma apresentação mais rápida, né? Esse livro é O Menino da Rua 3, que conta, né, a infância de um personagem, uma criança, né, dentro da periferia. Essa aqui é a capa. Eu gosto também de muitas brincadeiras e trocadilhos, né? A gente não explica as coisas, né, principalmente na literatura, mas a gente tem essa capa aqui, o menininho aqui e o touro, né? E algumas pessoas perguntam, né, o que seria esse touro, né? E eu falo, esse touro é a vida, que está toda hora tentando ali nos espetar, sempre tentando passar por cima da gente, né? Essa é a representação aqui do touro, a vida. Como essa vida é difícil, é uma vida pesada para a gente, principalmente para a gente da periferia, né? Que nem eu falei, é um livro é uma autobiografia, né? Porque ele tem passagens de cenas que eu lembro da minha infância, mas que de certa forma, eu ficcionei essas cenas, né? Claramente eu não tenho elas tão claras na minha mente, né? Então, toda biografia é uma ficção, de uma maneira ou de outra, né? E aí eu tenho essa autobiografia, eu passo algumas cenas, e ele é dividido em três partes: primeira infância, segunda infância e terceira infância. A primeira infância seria dos 5 aos 7 anos, segunda infância dos 7 aos 11 anos, que eu mudo de bairro, né? Tem um impacto dessa mudança. Eu sou uma pessoa muito bairrista, não sei se é uma coisa de paulistano, se é uma coisa de gente da Zona Norte, né? Eu sou uma pessoa muito bairrista. E quando eu mudei de bairro, eu tive um impacto ali nessa mudança, né? Vamos colocar, de localidade, de paisagem, né? E de situações. E aí eu coloco nessa minha terceira parte aí, essa terceira infância aí, que é essa mudança do bairro. E aí eu coloco alguns contos aqui, né? E coloco como que é insólito a vida do ser periférico, né? Principalmente das crianças, como que é estranha essa vida dentro da periferia, principalmente naquela periferia dos anos 90, né? Que a gente tem uma pobreza um pouco maior. E aí eu começo com alguns contos, né? Esse conto aqui hoje é domingo, é um conto que eu trabalhei, perto da minha casa tinha uma feira, né? Aquelas feiras de rua livre, feira livre, né? Tinha uma feira perto da minha casa. E eu tenho essa memória muito forte ainda dessa feira perto da minha casa, porque todo domingo tinha aquela rotina de você ver o barulho dos caminhões chegando, as pessoas batendo caixa, montando as bancas, né? E dentro dessa feira, as pessoas iam fazer suas compras e deixavam estacionar os seus carros. E aí foi um dos primeiros momentos que eu comecei a trabalhar. Foi trabalhando na feira, foi olhando o carro, né? A gente fazia esse favorzinho de olhar o carro para a pessoa, enquanto a pessoa estava fazendo ali as compras dela dentro da feira, eu fazia esse trabalho de olhar o carro, né? E eu trabalho aqui dentro desse conto sobre essa passagem da minha vida, e no final do conto lá tem uma tragédia, e como a tragédia é vista dentro da periferia, né? Parece que a morte na periferia é uma coisa menor, né? Uma pessoa morreu dentro da periferia, é só mais um. Tanto faz, tanto fez. Tem milhões de vocês dentro da periferia, né? Aquela visão, parece que a gente
não tem valor dentro da periferia. E eu coloco esse absurdo dentro desse conto. E aí, seguindo outros contos, né? Assim, a minha literatura é uma literatura muito provocativa. Uma vez, numa conversa com um escritor, né, eu falei para ele, eu não gostaria que alguém comprasse meu livro, ou os meus livros futuramente, né? E fosse ler meu livro numa praia. Sentasse lá na barraquinha dele na praia, na cadeira de lá, e fosse ler meu livro. Meu livro não é para isso, não é para ler na praia. Não é uma coisa, sabe, para acalmar a pessoa, para deixar a pessoa, sabe, viajar em outro mundo, não. Meu livro é de provocação, eu quero que seja um soco no estômago da pessoa, sabe? Quando ela lê meu livro, ela tem que ficar de boca aberta, ficar refletindo, se perguntando, será que isso é verdade? Será que não é? Reflexões, né? Será que essas pessoas na periferia vivem isso mesmo? E eu vivo num outro mundo totalmente afastado disso daí? Será que isso daí é realidade? Então, eu gosto dessa literatura de provocação. Então, é isso. Eu não gostaria realmente, nessa conversa com meu amigo, eu falei, eu realmente não gostaria que alguém comprasse meu livro e fosse ler meu livro numa cadeira de praia, sentado, tomando uma cervejinha embaixo de um coqueiro. O livro é para se você ler e sentir o peso dele, né? E as provocações dele. Né? Beleza, isso é interessante, é para desassossegar, né? A gente leva Isso, para exatamente. desassossegar. Como temos alguns de nós que quer ler para sossegar, nós algumas escritas, eu acho que gosto dessa escrita para desassossegar, querido. Continue, por favor. Então, esse livro ele trabalha essas três infâncias, né? E aí é a minha primeira publicação. Esse ano, agora de 2025, eu estou lançando o meu segundo livro, via Fomento, né? O livro chama Mucambo, ele ganhou, lá foi selecionado pelo edital do PROAC, lá na concorrência de mais de 400 pessoas concorrendo no PROAC, né? Então é um projeto assim que foi analisado, ele foi selecionado, então assim, ele tem uma certa qualidade literária, né? E esse livro ele vai ser publicado esse ano pela editora Selo Azul, do Marcelo, Borboleta Azul. E aí eu vou publicar ele até o meio do ano, acho que esse livro está publicado. Eu só estou esperando ultrapassar essas barreiras burocráticas do edital, né? O edital era para ter começado agora em janeiro, ele já tem disponibilizado o dinheiro, só que eles prorrogaram isso daí, e a gente está nesse limbo, esperando agora esse dinheiro cair na conta para a gente trabalhar a publicação. O livro já está escrito, foi daqueles primeiros livros que eu falei que eu escrevi e engavetei, né? Eu era um escritor também muito de engavetar livro, escrevia, engavetava, escrevia, engavetava, escrevia, engavetava. Porque eu falava assim, eu tenho a vida toda para publicar esse livro, ele está escrito aí já, eu tenho a minha vida toda para publicar ele, eu não tenho necessidade de publicar esse livro agora, né? Deixa ele aí, quando eu tiver com vontade, não estiver fazendo nada, eu vou lá e publico esse livro. E só que a água bateu, né? Vamos colocar aí, a água bateu. Em 2020, durante a pandemia, né? No início da pandemia, eu fui diagnosticado com câncer, um linfoma. E aí eu fiz todo o tratamento e foi aí que eu falei, não, eu tenho que começar a publicar esses livros, né? Eu vou começar a desengavetar esse livro. Claro, eu tenho a vida toda, só que a vida toda, ela não é suficiente, né? Então eu vou começar a publicar esses livros agora. E aí eu comecei a ir atrás de editoras, né? Esse meu primeiro livro foi um chamamento da editora. Eles trouxeram um edital lá deles lá, eu participei e apresentei o meu projeto, ele foi selecionado. Agora no PROAC, né, que é um edital de fomento ao desenvolvimento artístico aqui do estado de São Paulo, cultural, eu também já venho, acho que é o quarto PROAC que eu participo, e nesse quarto agora eu fui contemplado. E aí eu vou publicar esse livro. Esse segundo livro meu, esse primeiro livro meu são contos, né? De autobiográfico, são contos. Esse segundo livro meu é um romance histórico que eu trabalho um pouco sobre o período da escravidão, né? Dando voz para os escravos. Quando você vai ler um livro sobre, principalmente romance sobre escravidão, o escravo é colocado como o segundo personagem ali, né? Ele é colocado ali apenas como agredido, né? Como apenas não é o protagonista do livro, né? E quando a gente tem um escravo que é protagonista do livro, que é a escrava Isaura, é uma escrava branca, né? Não é uma escrava negra, né? Então, até nisso, a gente foi meio que silenciado. E eu tento trazer voz, tento trazer esse personagem. O livro se chama Mucambo, ele trabalha esse período da escravidão. É um personagem
que ele é aquele chamado o escravo da casa grande, né? Ele é criado dentro da casa grande, só que ao longo do tempo da vida dele, ele vai perceber que a condição dele de escravo não muda. Ele é um escravo, ele continua sendo um escravo. E aí vai surgindo algumas situações. O livro vai passar um período da Guerra do Paraguai, que o Estado de São Paulo manda algumas pessoas para lutar na Guerra do Paraguai. E normalmente, quando se tem uma guerra, você manda quem? Você manda a elite do seu país, né, para a guerra, né? Para defender, são os patriotas, né? Teoricamente, você manda os patriotas defender a sua nação. E na Guerra do Paraguai não aconteceu muito isso, né? Os senhores de escravos que foram chamados para ir para a guerra, eles mandaram seus escravos ir para a guerra. E a gente tem uma grande participação de pessoas escravas dentro da Guerra do Paraguai, que também é uma história, dentro da história oficial do Brasil, meio silenciada, né? Se fala da Guerra do Paraguai, mas não se fala da participação de negros dentro da Guerra do Paraguai. E aí eu trabalho esse personagem dentro da Guerra do Paraguai, e todo o desenvolvimento ali dele da Guerra do Paraguai, e o entendimento dele. Ele vai lutar por liberdade sendo um escravo, né? Coisas contraditórias que a gente só vai encontrar num país chamado Brasil. Um escravo lutar por liberdade, quanto ele mesmo não tem a própria liberdade dele. E ele vai ganhando essa consciência de liberdade durante essa saga, durante essa guerra. E aí, quando ele volta para a fazenda, volta para o senhor dele, ele vê toda a violência da escravidão e ele se revolta contra isso, né? E ele vai buscar ali a sua liberdade junto com seus irmãos. Então, é um romance histórico que vai nessa linha, dá protagonismo para aquelas pessoas que foram silenciadas naquela época. Muito bacana, querido. E isso é necessário, porque toda essa obra ela vem junto com várias situações. O Rei Obá, que é um filme que o Milton Gonçalves estava preparando, que também é um desses, né, que foi escravizado e conseguiu a liberdade. Fora as lendas, né, que se tem, né, Heriberto? Há uma lenda, não sei ainda se comprovada, e a região aqui de São Paulo, que era o Parque do Ibirapuera, que era um lamaçal, ele foi dado para negros que lutaram lá na Guerra do A Paraguai, Guerra eles do Paraguai. voltaram. Né? E muitos negros de vários lugares, né, conseguindo a liberdade, não voltaram para aqueles lugares, foram para o Rio de Janeiro, e aí se fez a pequena África. Né? Então, tem várias situações com isso. Né? E a gente está vendo que A Guerra patriota do Paraguai foge. foi Né? muito importante, pô. A Guerra do Paraguai foi muito importante para o fim da escravidão no Brasil, porque o próprio exército brasileiro, que caçava os negros fugidos, né, começou a se recusar de perseguir os escravos. Eles falavam, não vou mais perseguir escravos, isso daí não é mais minha função. Eles estavam aqui, faz pouco tempo, eles estavam nas trincheiras junto comigo, lutando ao meu lado. E eu não vou caçar mais esse escravo. E aí começa essa saga aí pelo fim da escravidão, né? E, principalmente, também tem estudos falando assim, porque teve isso e foi vendido. Né? Ó, veja só. Primeiro não se falava do negro na era do Paraguai, só falava de Tamandaré, Duque de Caxias, essas questões todas. Agora se começou a se falar, né, uma coisa de 30 anos, um pouco mais, 20 e pouco, foi. Aí se fala só do Brasil, mas que não foi. O Paraguai também tinha, a Argentina também mandou. Né? Então, teve É, momentos. Olha que loucura, teve momentos dessa luta que quem estava lutando não tinha nada a ver, que eram escravizados ou negros brasileiros, negros paraguaios, né? Os povos originais de lá que estavam, porque os senhores não estavam nem aí, eles estavam lá longe, assim, né? Isso é muito interessante, né? é, Muito não, e você interessante. lembrou da Argentina? A Argentina ela teve muito sucesso no seu processo de embranqueamento, justamente com a Guerra do Paraguai, né? Que foi um genocídio a Guerra do Paraguai. Então, eles jogaram todos os negros lá, assim, o número de mortos negros argentinos foi enorme, né? Porque eles não davam os equipamentos, né, necessários para lutar, e a morte de negros argentinos foi um sucesso para o branqueamento da Argentina hoje, né? Que o Brasil também tentou, né, em um determinado momento, né? Não, e que foi uma questão, porque você imagina, você pega uma pessoa qualquer, mas vamos lá, pegar um negro da Bahia, você traz ele para o sul do Bahia, e eles foram lutar num espaço frio.
né, no espaço congelado, né? Então, assim, além de todas essas questões, tinha esse espaço que era. Então, os inimigos eram muitos, eram os inimigos nossos, né? Que deve ter tomado de tiro nas costas. Tinha aquele inimigo Sim, na frente que também não me fez nada, e tinha o vento minuano que pegava todos. sim, Assim. Essa vale muito, bacana esse olhar, porque é interessante ver, né? Tem livro a gente buscar, né? Mas começar a ler outra vez e ver como que foram esses negros, né? Nas guerras do Paraguai, querido. Beleza. sim. Mas aí, E dá esse continua. protagonismo, né, pro personagem negro, né? E para a luta da abolição, né? Na história do Brasil, parece que o negro sempre foi passivo com a escravidão. E isso não é verdade, né? Desde o primeiro negro que foi escravizado lá na África, já começou a luta pela abolição, pela liberdade, né? E essa história oficial do Brasil, ela meio, novamente, que escondeu isso, tentou esconder isso, né? E a gente agora está tirando isso daí debaixo do tapete. Não, os negros, o primeiro negro que foi escravizado na África, ele já começou um processo de luta pela sua liberdade. Ele não aceitou pacificamente. Né? Não, são os movimentos que nós tivemos negros, assim, como a gente falou do MNU, que foi na década de 70, né? Final da década de 70, mas assim, houve diversos outros movimentos negros. Assim. Sim, Primeiro, essa fuga do quilombo, né? Porque até então, assim, tinha uma dificuldade, querido, de sequestrá-lo das Áfricas e te colocar no mar. Então não dá para você podia até sim, fugir, mas como você ia enfrentar aquela coisa? Como você ia enfrentar que lado estava a sua terra? Então teve o espaço para os quilombos. Fora que tiveram diversas revoltas. Só que essas revoltas elas não são, ou são embranquecidas, que viram sabinadas, essas questões todas que são importantes, ou são negadas. Aqui no estado de São Paulo tiveram diversas revoltas, o que de insurreições que tiveram, pequenas insurreições que tiveram de grupos de fazenda, na região de Campinas teve uma toda sim, várias insurreições, e que aí não é nem falado. E aí tem essa ideia pacificar essa nossa história, embranquecer essa nossa história sim, pacificando, deixando, então, foi a princesa Isabel. sim. E como se a escravidão no Brasil fosse uma escravidão adocicada, né? Parece aquela coisa doce, leve, né? Não foi igual à escravidão dos Estados Unidos, que foi uma coisa mais violenta, né? Parece que a escravidão no Brasil, a ideia que eles querem vender pra gente, né? Que foi uma escravidão adocicada. Até a miscigenação no Brasil, as ideias que se vende, né? Que foi uma miscigenação adocicada, né? E isso não é verdade. Foi a base do estupro da mulher preta, né? Que eu Sim, trabalho também essa passagem no livro que a nossa sim mistura mesmo. de raça, que é tão glorificada, foi a base do estupro da mulher preta. Sim, sim, com certeza. É relembrar isso, é relembrar dessas coisas todas. Querido, você vai ler um trecho do seu Pode livro? ser. Por favor, Posso ler que aqui daí eu faço uma estante preta aqui para gente logo na sequência. pegar um conto aqui. Pegar um conto menor aqui. É um conto que eu trabalho, é o Dia das Crianças. Feliz Dia das Crianças. Vamos lá. Não era o Dia das Crianças, mas era como se fosse. No dia anterior, um pouco antes do entardecer, sua mãe, toda feliz com uma cesta básica ganha, sabe lá Deus de quem, sorria com os poucos dentes que sobravam na boca cortado pelo consumo de pinga. Se não tinha pão, que não faltasse pinga. Esse era o lema do pequeno barraco. A pequena construção de barro, cimento, areia e fome ficava na frente da avenida ladeada por rua sem nome, mas nem por isso sem numeração. A cachaça que vinha do bar da rua do lado esquerdo. A matemática era aplicada com precisão. Rua 2, meia dose de 51. 62 passos que iam diminuindo conforme o pé passava de 27 para 30 centímetros. 31 quilos de pura existência. 50 centavos, 75 centavos, R$ 1, R$ 1,25. Conforme a inflação, o preço subia e a dose diminuía. O lema não era uma filosofia sem sentido. Naquele barraco nada era perdido, muito menos a filosofia de botequim, tão bem aplicada nos dias de miséria. O pão acaba apenas com a fome do dia. A pinga faz esquecer a fome do mês. Juntando um mais um, a filosofia até que não era um desperdício. Pediu para a mãe se podia jogar bola na rua direita de numeração 3. Não se esqueça da matemática, nem a filosofia, muito menos a pinga.
Trouxe mais meia dose e saiu correndo, sorrindo, sem um dente da frente que tinha perdido tempos atrás. Mas essa é outra história. A Rua 13 era alguns passos a mais que a Rua 2. Mas a contagem se perdeu logo que avistou um carro e apostou mentalmente corrida com o veículo. O motorista percebeu a pachorra e meteu o pé no acelerador, deixando a fumaça e o pequeno atrevido para trás. Naquela rua, a criançada era farta como mato no canteiro da avenida, de nome indígena, que um dia foram os verdadeiros donos dessa terra. Mas se vão os donos e ficam os canteiros. O jogo de bola seria a brincadeira da vez. O 3 toques foi acertado. 1, 2, 3. E a correria começava para acertar a parede demarcada com sobra de tinta onde era a área do gol. O ângulo não era oficial. O retângulo mais parecia um paralelogramo. Mas por causa do nome científico, difícil se fossem interpelados no futuro sobre o real formato do desenho, mudou-se para o trapézio. Sua habilidade com a bola não era das melhores. O arroz, o feijão e tudo que faz gente ser gente era de menos nele, atrapalhando o equilíbrio, a força, a lógica e, por que não, a vida. Bateu bola até perder o sentido do tempo, mas ainda não tinha escurecido quando desabou o maior temporal. A chuva rezada por bocas de lamento não era coisa bem-vinda naquele lugar. Bastava chover e a avenida, junto com as ruas adjacentes, enchia de água. Não dava para contar os milímetros de água. A matemática para tanto fazia falta. Mas o rio, soterrado pelo asfalto, bufava por todos os lados. O barraco não tinha nada e perdia tudo que não tinha. A chuva não demorou muito, mas foi o suficiente para causar muitos estragos. Não dava para calcular, mas a soma das perdas era a seguinte: uma cama de casal com um pedaço de madeira remendado o estrado, uma beliche, 2 colchões velhos, uma geladeira enferrujada, uma dúzia de roupas batidas, uma cesta básica, meia dose de cachaça. Soma total, miséria. Dormiu na casa de conhecido, tomou pela manhã o melhor café dos últimos anos, foi ajudar a limpar o barraco e salvar o que pudesse. As madeiras se remendaram, a geladeira funcionou, a roupa foi lavada. Os colchões secaram, a cesta básica e a cachaça se perderam naquele dia de trabalho duro. A filosofia da garrafa fez falta. Saiu para brincar. Achou em meio à lama e o lixo dos vizinhos o brinquedo pelo qual brigara dias antes com um moleque. Por ser filho único, apanhou dos irmãos. Mas agora o brinquedo era seu. A justiça divina havia sido feita. É isso. Bacana, bacana. Gostei por ser filho único, apanhou dos irmãos, é ótimo. É ótimo, é uma figura bem interessante. Bem para essa. E nessa luz, né, antes da gente entrar no Instante Preta, à luz dessa conversa toda, que consegui recuperar o poema de abertura que era Noite Fora, Noite Adentro, do Abelardo Rodrigues. Também um griot, né? Está aqui de São Paulo, está fazendo. Estamos numa negociação de fazer também notas com ele. Noite afora, noite adentro. O grito em ressacas de mar e as vozes de sal emergidos das entranhas marinhas. São dores impronunciáveis, adentrando meu coração. A longa travessia trôpega de corpos despossuída de si e nossos olhos. Ah, os nossos olhos. Memórias estanques do mar, fogos fatos de uma neblina paulistana, névoas em brasa queimando nossa retina ancestral, gritos e guerras de um poema novo, dando voz de liberdade à nossa memória sufocada nessa longa noite atlântica. Noite afora, noite adentro, Abelardo Rodrigues. E é isso, a gente vai agora fazer um pouco de Estante Preta, que é importante, né, para a gente lembrar aquele nosso pedido, né, de vamos lá, leiam, né, deixem seus comentários, é importante isso, né? A gente ter esses nossos comentários, ter essas nossas conversas, a gente trazer essas questões nossas, porque é isso que a gente precisa para poder fazer, né? E vamos ler Pretos, né? Em breve o livro do Erivelto. O primeiro é O que é ser uma escritora negra hoje, de acordo comigo? Ensaios da autora Djamila Pereira de Almeida, editora Todavia. Ela é uma escritora nascida em Luanda, de Angola, reconhecida e premiada, e aborda nesse seu livro de ensaios, como é ser uma escritora negra,
questões como as heranças coloniais que impediram mulheres negras a ocuparem espaços literários no passado e a importância do contexto histórico de sua jornada como escritora. Ela propõe uma restituição da interioridade negra através da arte, da ficção, né? Trazer essa obra é muito interessante e muito valioso. O que é ser uma escritora negra hoje, de acordo comigo? O seguinte é muito interessante, Fabiane Albuquerque, né? Editora Malê Editora. Cartas a um Homem Negro que Amei. Cartas a um Homem Negro é estruturado, como diz o título, em cartas escritas pela narradora, uma mulher negra brasileira, nascida em Lyon, França, né? Residente, perdão, em Lyon, na França, para um homem negro, seu antigo amor de adolescência. E nessas cartas, a autora reflete sobre sua trajetória, explorando questões de identidade, racismo, patriarcado, né? E o que é interessante que é essas cartas, as leituras, elas nos trazem essa violência, né? Essa violência que tem, a luta diária da mulher negra pela sua sobrevivência aqui, lá e acolá, em francês e em turco, né? Mas principalmente em português, né? E, né, o devassar, né, desse homem negro também, né? Também que sofre, que propaga várias situações ruins. É bem interessante, bem importante, né? E a mensagem final, né? Nem tem mensagem, mas uma mensagem importante é que ela propõe uma desconstrução dessa imagem da mulher como objeto e defendendo o movimento feminista negro que promova a liberdade e o amor. O livro reforça a importância de romper o silêncio e significar, nem ressignificar, né? Mas significar outras coisas. Cartas a um Homem Negro que Amei. Fabiana Albuquerque, Malê Editora. E, por fim, também, né, um romance histórico bem interessante da Sara Messias, Quarteto Editora, Aquelunque, um sonho chamado Liberdade. Né? Esse livro é um romance, né, que estreia essa saga afro-brasileira organizada pela escritora baiana Sara Messias. Nele ela aborda a história de Aquelunque, princesa do Reino Congo, que foi escravizada, né, no Brasil, sequestrada, né, no século XVIII, mas se tornou uma figura muito importante na luta em prol da liberdade dos negros no país. Então, pouco, quase nada se sabe dela, né? Apenas que ela era mãe de Ganga Zumba e avó materna de Zumbi dos Palmares. Isso porque a história oficial privilegiou fato e personagem de acordo com interesses. E isso é interessante. Até há um apagamento dentro dessa história negra. Então, para reconstruir essa história, a Sara vai, ela traz, né? Ela vai e ela realizou uma pesquisa intensa, vários documentos, trazendo tudo. E aí uma pitada, né? Que Aquilunque era filha de Álvaro II, né? E que durante o período de 1700 a 1720 ele era conhecido por possuir muitas mulheres. Então ela vai trazendo, vai contando de onde Aquilunque veio, ela utiliza fatos históricos para dar visibilidade a essa vida, essa situação da Aquilunque. É muito interessante, é muito. Ela faz tudo, ela fala, essa narrativa ela destaca o protagonismo da mulher negra na resistência à escravidão. Então, é um livro interessante, né? Em breve nós teremos o livro do Heriberto, mas esse, né? Dessa sagra, né? Afro-brasileira e quilombola. E é isso que eu peço para todas as gentilezas, deixe seus comentários, vamos lá, vamos conversar, vamos fazer todas essas coisas. E aí é isso, né, Heriberto? Continue, por favor, faz seus comentários, traga seus pareceres disso tudo, querido, por favor. Não, então essa literatura negra, essa literatura preta, ela é muito importante. A gente não só está escrevendo, né, mas também está lendo. Eu tô fazendo esse trabalho de leitura. Eu participo muito de saraus, eu não posso deixar de falar disso, né? Sarau dentro da periferia. Aqui na Noroeste, aqui tem muitos sarais. É o sarau que eu participo, que é o Sarau Segunda Negra, que acontece dentro de um bar, que é o Fofão Rock Bar.
É engraçado, né? Você tem um sarau dentro de um bar, né? E dentro da periferia, e é um bar de punk rock, que é mais interessante ainda, né? Só que ali é um aconchego. Você chega lá, você dá um abraço lá no Marcelo Fofão, você já se sente de casa. E aí eu participo muito desse sarau, é toda segunda-feira. É sarau Segunda Negra, que é uma outra luta, né? Você ter um sarau todas as segundas-feiras, que é um dia que não é tão normal, né? Você ter uma atividade cultural, principalmente dentro da periferia. E aqui a gente tem vários outros saraus aqui. A gente tem o sarau Elo da Corrente, a gente tem a Murada Jaraguá, que também tem sarau, o Quilombaque, e a gente participa desse sarau porque tanto você conhece novos escritores periféricos, né? E eu compro livro, adquiro, faço questão de comprar livro desses escritores, como você também apresenta a sua obra e vai trocando essas ideias, né? Com os seus também, né? Com certeza, essa necessidade de a gente fazer isso. Opa, é a palavra importante disso tudo. Bacana. Beleza. Querido, nós estamos aqui nesses nossos momentos finais, né? Eu estou aqui agradecendo sua gentileza. Vamos fazer umas outras coisas. E eu queria um texto seu, alguma história, para você dar uma finalizar um pouco. Mas antes, né? Antes a gente fazer esse pedido, por favor, né? Deixe seus comentários e essa sugestão para rever no canal. Uma conversa que eu tive com a Inayara Araújo, que é uma negra poderosa, uma questão muito interessante, e relembrando que essa conversa a gente ofereço para Josilane Negra Black, para o Alexandre Magno Venâncio, que era daqui, já está, né, trabalhou, fazer, o João, né, de Oliveira, João Adão de Oliveira e a Inayá. Né? E relembrar sempre, né, a todos e todas que vidas negras importam. E é isso, querido. Muito obrigado mesmo da sua gentileza, sua paciência, né, de estar vindo conversar, né, tá cedendo esse espaço, esse tempo para a gente poder conversar. E olha, né, só desejo sorte, né, e me coloco à disposição. Estamos aí para fazer junto, fazer essa correria, querido. Muito obrigado. Ah, tá. Ah, pode deixar que viram muitos novos livros aí, eu tô nesse trabalho aí. Eu vou confessar que eu sou um escritor meio preguiçoso, né? Eu não trabalho por demanda, eu trabalho conforme vai a minha vontade, mas eu tenho uns planos aí também já de adentrar outros universos, né? Sair um pouco também desse romance histórico e ir para a literatura fantástica, trabalhar um pouco o afrofuturismo, né? É um tema bem interessante, né? Mostrar os corpos negros no futuro. Quais são as possibilidades dos corpos negros no futuro, né? Porque existe essa política de assassinato dos negros e a gente está aqui no presente e a gente não sabe como que a gente vai estar lá no futuro, né? Daqui a 100, 200, 300 anos. Esse processo de embranquecimento vai sair vitorioso ou não? Ou a gente vai conseguir resistir? Né? Que nem a Conceição Evaristo fala, né? Eles combinaram de nos matar e nós combinamos de não morrer. E aí, dentro dessa literatura, essa ferramenta para a gente não morrer. Com certeza, querido. Vamos fazer, faz. E, ó, onde precisar. Mas eu quero que você me mande esse livro assim que você lançar, mande aqui para a gente poder divulgar no canal. É para lá de Sim. interessante e necessário a gente fazer. Querido, muito obrigado. Agradeço mesmo, querido. Eu que agradeço a oportunidade e, mais uma vez, pelo projeto do canal. Não, é para a gente. A gente faz pelos nossos. E aí, agradeço a todos e todas aí. Obrigado. Peço desculpa por hoje. Os equívocos acontecem, né? Até. Abraços. Tchau. Tchau, tchau. Abraço.